Então vamos retomar agora nossas preleções antes da gira, que era muito comum fazermos isso antes. Eu vou trazer um assunto hoje que eu acho muito importante para que nós discutamos, porque nós estamos primeiro no mês da consciência negra, e no dia 15 de novembro, em muitos lugares, se também comemora o aniversário da criação da Umbanda. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para que nós entendamos algumas manifestações espirituais e o motivo que leva com que essa o pretenso aniversário da Umbanda no dia 15 de novembro de 1908 da sua criação e depois o seu aniversário para cada ano. Então, quem concorda que a Umbanda começa no dia 15 de novembro de 1908? Quem concorda? Quem discorda? Tirando o povo do terreiro, quem discorda, por quê? Por quê? Não entendi. Ok. Antes dessa manifestação primeira, havia casas de Umbanda? Havia casas de Umbanda? Com o nome Umbanda, religião? Não. Existiam casas de Umbanda em qual sentido? O que quer dizer a palavra Umbanda? Então vamos lá. Primeira coisa, temos que entender a palavra. Umbanda. O que essa palavra significa? O que a palavra Umbanda significa? Cura. Então, na língua quimbundo, se escreve sem o U. Então E como é que você pronuncia? Com o U. O M você pronuncia com o U, assim como o N também. No quimbundo, no kikongo, você vai encontrar N ou M para iniciar palavras. Você pronuncia como se tivesse um U antes. Então, por isso que você vai ter o U aqui quando você escreve. Então, essa palavra quer dizer cura. Então, se eu imagino que a palavra Umbanda quer dizer cura, que cura que eu estou falando? De que cura que essa Umbanda está querendo dizer para as pessoas? Qual cura que é essa? Não entendi. Psicológica. O que mais? Espiritual. Do corpo. Uma cura física. Então essa cura é o que a gente chama hoje de uma cura holística. Hoje é o nome que se usa, nome mais moderno. O que é esse holística? É integral, como um todo. A cura psicológica, a cura do corpo, a cura espiritual. Então é essa cura que era prática, que era feito. Então as pessoas procuravam as casas. Primeiro nós tínhamos que pensar em que século nós estamos falando. Primeiro, no século XVII. Século XVII, que nós temos o registro de uma prática chamada Calundu. Então, essa prática chamada Calundu, ela tem origem nos povos Bantu. Porque essa palavra Umbanda, ela vem com os povos Bantu.
Então, primeira coisa, temos que pensar a escravização dos povos africanos que vieram para o Brasil. Qual é o primeiro grupo que chega no Brasil como escravizado? O povo Bantu. O povo Bantu é composto pela população que mora abaixo da linha do Equador e abaixo da linha que se chama na África de Sahel, que é uma faixa que acompanha a linha do Equador e é uma faixa meio desértica. Então, dessa faixa para baixo é o que nós chamamos de povos Bantu. Você imagina o mapa da África, imagina o mapa da África assim, então dessa parte aqui, Angola, e tem outro país pequeno que fica junto de Angola, que eu esqueci o nome agora, até Moçambique, que é do outro lado, e embaixo a África do Sul. Então é uma área composta aproximadamente de 500 a 800 povos diferentes. O nome genérico para que se dá essa população é Bantu. A palavra Bantu, que você vai encontrar também escrito com O, Bantu ou Banto, Unto quer dizer gente, humano. O Ba é o plural. Então seriam humanos. É o plural de humanos. Era um nome que eles mesmos davam a si. Nós somos humanos. E aí o nome tornou-se genérico da população essa que vivia abaixo da linha do Sahel, da linha do Equador da África. Primeiros povos a serem escravizados para o Brasil foram dessas populações chamadas hoje de povos Bantu. Quando começa a escravização dos Bantus para o Brasil? Quem poderia chutar? O que mais? É quase isso. Quase isso. 1527, os registros que existem, porque todo o registro da escravização foi queimado, foi destruído por ordem de quem? Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele mandou que destruíssem todos os registros da escravização, para que isso fosse apagado, como se fosse possível apagar a escravização só apagando o registro do escravizado. Então, em razão disso, muitas pessoas pretas hoje não sabem qual que é a sua genealogia, porque esses documentos foram destruídos. Você não sabe, nunca vai saber, de onde vieram os seus ancestrais, porque esses documentos foram queimados, por ordem de Rui Barbosa. Mas existiam esses registros que eram muito bem registrados, porque havia o controle de entrada e saída de escravidão, porque isso é dinheiro, era commodity. Não se esqueçam que o preto ele era visto como commodity, eram peças, faziam uma ligação entre os pretos com os animais. Era a mesma coisa, chamava-se de semovente. Semovente é o animal, é o cavalo, a vaca, o cachorro e o escravizado. Era a mesma classificação que era dada para o animal, também para o ser humano, como peça. Você vai encontrar nos registros de transmissão de herança quantas peças existiam naquela fazenda, com aquele produtor, com aquele feitor, naquela fazenda de café, ou de cana-de-açúcar, ou das minas de ouro ou de diamante em Minas Gerais, enfim, eram como se fossem animais, tratados dessa seguinte forma, como se fossem animais. Então tudo isso se perdeu na história. Então quando começamos a falar de povos bantus que chegam no Brasil, no século XVI, e isso vai continuando, a escravização continua no século XVII, XVIII, até o século XIX.
Continua a escravização, mas o primeiro grupo étnico que vem para o Brasil vem dessa parte da África. Quem quiser estudar um pouquinho mais, é só acessar nosso site, templopatrianegra.com.br, que eu escrevo um texto que eu falo sobre a palavra Umbanda e Quimbanda e analiso tudo isso na parte histórica completa sobre isso. Mas continuando, então no século XVII registra-se o Calundu, que vai até o século XVIII. Existem padres que vêm da Inquisição para fazer a Inquisição no Brasil. E alguns registros inquisitoriais que estão hoje em Portugal, na Biblioteca do Tombo, que é onde estão registrados todos esses documentos sobre a Inquisição no Brasil, e aí foram pesquisar sobre isso e encontraram, por exemplo, Luzia Pinta, como uma calunduzeira, uma das mais famosas de Minas Gerais, e outros calunduzeiros também. E a palavra calundu é uma palavra que até hoje é utilizada em terras angolanas para falar da prática, da mesma prática que se fazia aqui nesses dois séculos, 17 e 18. É a mesma palavra para a mesma prática. Então, lá a incorporação chama-se xinguilamento. E as pessoas que incorporam são xinguilas, que incorporam a entidades na prática tradicional do povo angolano, e o nome que se usa lá até hoje é o nome também que se usava aqui, da prática que era feita. E nos calundus havia toda a questão iniciática. Então, Luzia Pinta, ela fala quem que a iniciou, fala sobre ele, o que aconteceu com ela antes da sua iniciação, como foi a sua iniciação e o que ela fez depois de iniciada. Então, há os detalhes sobre isso com relação a Luzia Pinta, um exemplo que eu estou dando, que está registrado em dois livros. Um livro é do Ronaldo Weinfass, outro do Luiz Motti, eu não lembro o nome dos livros, me falha a memória agora, e a outra é de uma autora da USP, Feitiço Caboclo também mas eu não lembro quem que é o autor desse livro. E também tem foi publicado em 90, eu até comprei agora esse livro. Você lembra o nome daquele livro que tu vai lendo, amor? Não, a heresia do índio que fala sobre a santidade, que eu não falei sobre isso ainda. Mas, enfim, há obras que abordam esse assunto. Especificamente, o autor que mais estudou isso chama-se Luiz Motti, que é um pesquisador baiano que trabalhou muito tempo com essa questão do calundu. Então, o calundu existe no Brasil. Antes do calundu, no século XVI e século XVII, nós também temos outro fenômeno chamado santidade. A santidade é um movimento especificamente indígena, com o amalgamento da religião católica com as práticas indígenas. Lembrando que havia uma catequese da Igreja Católica com os índios. E assim como o africano, o indígena também era muito agregador. Eu já expliquei isso em outras situações. Então, por exemplo, o catequista falava o quê? Dos milagres de Jesus. Andava pelas águas, curava leproso, fez uma pessoa morta ressuscitar. Todas essas práticas de Jesus que estão registradas no Novo Testamento era a ferramenta que o catequista usava para falar isso para os indígenas. O indígena e também para o negro, para o escravizado. Quando ele ouvia isso, ele falava, como é que eu vou aprender esse negócio? Eu também quero fazer isso. Eu quero saber como é que eu faço isso. Você tem que se tornar católico.
E havia a conversão ao catolicismo por esse motivo, quando não era forçado, era obrigado que o escravizado ou o indígena se tornasse católico. Então, desse primeiro momento, surgiu uma prática amalgamada da Igreja Católica com as práticas indígenas. E no Brasil foi até escolhido um Papa da santidade. Era um Papa indígena, escolhido para tocar, para comandar a santidade. Então vejam a importância que teve essas misturas aqui no Brasil. E a região onde o Calundu se desenvolve, que é no sertão da Bahia, especificamente, no Recôncavo Baiano, também havia santidade. Tanto o Espírito Santo ia subindo até a Bahia. Essa região nós tínhamos tanto a santidade quanto o Calundu. Então já havia manifestação. Nessa época aqui, eu encontro a palavra Exu? Não. Não havia Exu. Não existia Exu no Brasil. E muitas pessoas querem falar que Exu existia no Brasil nessa época. Não. Como é que se chamavam os seres que se manifestavam lá? Bacuro, que vem uma palavra que vem da língua quimbundo, baculo, que quer dizer ancestral, o antepassado. Ou vem também as pessoas que falavam de baculo, ou os tatas, que também é uma palavra do quimbundo que quer dizer pai, em relação ao ancestral que se manifestava durante as sessões de Calundu. E esse mesmo nome você vai encontrar até hoje na prática do candomblé, de candomblé Angola, em que o sacerdote chama-se Tata. E também você vai encontrar Tata Caveira, por exemplo, quando você fala na Umbanda. E outros tatas que existem em várias práticas que no Brasil acontecem, não só na Umbanda. E assim vai se construindo algo no Brasil. Já no século XIX, século XVIII para o XIX, começam a vir para o Brasil os Iorubá. Aí sim, o Iorubá traz consigo Exu, porque Exu pertence à etnia, ao grupo étnico Iorubá, que se encontra hoje numa parte da Nigéria, uma parte do Togo, uma parte do Benin e uma parte de Gana. Então, e Serra Leoa. Então, o povo Iorubá está nesses países. São aproximadamente 35 a 40 milhões de pessoas que pertencem à etnia Iorubá. O culto de orixá pertence aos Iorubá. Então, Exu, que é um orixá, a palavra só chega no Brasil com os Iorubá. Certo? Quando um bispo anglicano chamado Samael Ajayi Crowther, que ele é nigeriano, ele foi escravizado, foi como escravizado para a Europa. Lá ele conseguiu sua alforria e foi estudar para se tornar um padre anglicano. Se tornou padre anglicano e chegou ao episcopado anglicano. Nesse contexto, se criou uma chamada missão evangelizadora africana. Essa missão era comandada por Samael Ajayi Crowther, que vieram várias pessoas para divulgar o cristianismo, especialmente de viés anglicano, na África Oeste, Benin, o atual Benin e a atual Nigéria. O primeiro dicionário de língua iorubá foi escrito por esse bispo anglicano chamado Samael Ajayi Crowther. Quando ele colocou lá, no dicionário, ele colocou a palavra Satã, ele colocou em que em língua iorubá? Exu. Então foi essa pessoa que registrou pela primeira vez Exu, Satã.
Não havia esse conceito anteriormente, porque na tradição iorubá não há o mal como nós temos no Ocidente, essa dicotomia bem e mal, nada disso existe. No entanto, como já havia também em terras de Iorubá pessoas que já haviam se convertido ao cristianismo, haviam se convertido ao Islã, o Samael J. Cross ele só registrou palavras que ele já tinha ouvido. Então, algumas pessoas também na própria Nigéria já olhavam para Exu como a figura de Satã bíblico. Por quê? Pelos símbolos que representam Exu, como por exemplo o falo. Em língua iorubá chama-se ogó. Então o falo, o símbolo peniano, o ogó, é um dos símbolos de Exu. E no Benin, por exemplo, Legba, a palavra Legba vem do iorubá de Elegba, que é o Senhor do Poder. A palavra Elegba quer dizer o Senhor do Poder, o Todo-Poderoso. Se tornou algo malévolo também no Benin. E até hoje você já encontra imagens de Legba com chifre. Por esse amalgamento que aconteceu também lá. Não foi só aqui, também lá isso aconteceu. Por isso hoje é uma campanha desde 2015, que anualmente tem uma procissão em várias partes da Nigéria, que se chama Exu Não é Satã. E eles saem pelas ruas com camiseta, com faixa, para falar que Exu não é Satã, porque lá também há a ideia de que Exu também é Satã. E aí esses iorubás, que já olhavam para Exu como Satã, vêm para o Brasil. Essa figura já cola como algo malévolo. Então aí já começa a entender que Exu é Satã. Mas cadê a Umbanda nisso tudo? Não existe Umbanda nisso tudo ainda. Só existe a Umbanda no sentido de cura. Só. Mas com quem? Com as pessoas do povo, das pessoas que têm a etnia Bantu, que entende a Umbanda como cura. Os iorubás, quando vão chegando aqui, vão se pegar pé da situação. Eles não têm ainda muita ligação com os bantus que estão aqui há mais tempo. E os bantus interrompe a escravização dos bantus e começam a vir pessoas da parte de cima da África. E aí que chamam dos Mina. Por quê? Esses negros Mina vêm de uma fortaleza chamada São Jorge da Mina. É uma fortaleza que fica no atual Benin e embarcavam os escravizados nessa fortaleza. Havia outra fortaleza que era em Lagos. Então a maioria dos iorubás que embarcavam em Lagos não tinha essa designação, mas os da Mina vêm do Benin. Esses da Mina é o que vai dar no candomblé da Mina, lá no Nordeste, especialmente no Maranhão, que é o povo Mina, o povo Jeje, do candomblé Jeje, que é uma outra etnia, outro grupo étnico que cultua Vodum, que vai dar origem no Haiti, no voodoo haitiano. Dá também um amalgamento, uma mistura também no Haiti entre práticas católicas, práticas tradicionais africanas, com práticas indígenas do Haiti e forma o que a gente chama hoje de voodoo haitiano. Então esse movimento, esse fenômeno acontece no Brasil, dessas misturas. E aí os quilombos também são lugares em que várias etnias de pretos se misturam com portugueses, se misturam com indígenas, porque português ia para o quilombo. Por quê? Devedor. Se ele devia alguma coisa, ele fugia e ia para o quilombo. Então você encontra português, você encontra indígena e você encontra escravizado, todos morando em conjunto nos quilombos. E é um lugar que realmente era possível que todas essas práticas também fossem se amalgamando, se hibridando, se misturando, e com isso foi passando o tempo. No século XIX, e aí vamos para o Rio de Janeiro especificamente, existe um fenômeno chamado Casa de Espíritos. Essa é o X da questão. Quando começa o atendimento às pessoas de forma particular,
Eu falei agora de Calundu, falei de santidade, tem a cabula no Espírito Santo, mas vamos no Rio de Janeiro, que é onde se desenvolve isso que chama de Umbanda. Existiam as casas de espírito ou casa de fortuna. É o nome que era dado para os lugares onde as pessoas incorporadas atendiam as pessoas em suas dificuldades. Ou buscando algum remédio por meio de algum feitiço, de algum ebó, de alguma prática que essa pessoa poderia fazer em prol do cliente. Então a pessoa buscava aquele espaço, quem estava lá ou atendia incorporado ou sabia alguma prática para praticar a cura, na ideia holística. Qual que é a cura? O meu marido me foi embora. Imagina no século XIX, uma mulher que o marido a abandona. Qual que é a sina desta mulher no século XIX? Sozinha, sem o marido. Ela vai ter como sobreviver? Ela vai ter condições de se manter? De forma nenhuma. Então, ela vai procurar para trazer o marido de volta. Uma prostituta que ganha dinheiro através do seu trabalho. Precisa de clientes. Vai procurar esse espaço para ter clientes. Socador de dente. Imagina no século XIX, tem médico, dentista. Onde que a pessoa vai buscar algum tipo de auxílio? É no terreiro. É nessa casa de fortuna ou casa de espírito. E assim vai. Então, todos os males que existiam eram nesses espaços que as pessoas procuravam. E você vai encontrar nos jornais de época, no século XIX, os anúncios das casas de fortuna ou casas de espírito. Até então, nessa época, não havia perseguição tão descarada, como nós vamos encontrar depois no século XX, a essas práticas. Porque muitas pessoas da high society, da alta sociedade, procuravam esses lugares também para se socorrer. Então temos que olhar para o século XIX e entender como era nessa época. Não tinha médico, assistente social não existia, nada do que tem hoje existia nessa época. Então mesmo as classes mais abastadas também não tinham a quem recorrer. Tirando um lugar ou outro em que havia médico, havia alguém que pudesse auxiliar, um advogado e tal, nem sempre existia isso. Então, ia buscar esse conforto, essa ajuda, esse auxílio no terreiro, ou nessa casa de fortuna ou casa de espírito. Então isso existia. E aonde Zélio foi buscar ajuda para a sua doença. Zélio Fernandes de Moraes, ele tinha epilepsia. Ele era epilético. E isso impediu, inclusive, que ele conseguisse aprovação como cadete da Marinha do Brasil. Porque o exame médico constatou que ele tinha epilepsia. Então ele não foi aprovado o exame médico para poder cursar, se tornar um oficial da Marinha do Brasil. Mas ele procurava o auxílio numa casa de espírito ou casa de fortuna. Quem que atendia Zélio de Moraes e seus familiares? Uma senhora preta que incorporava um espírito chamado Pai Antônio. É ele que atendia Zélio na sua dificuldade com a epilepsia. Não só Zélio, mas muitas pessoas acorriam a essa senhora. Essa senhora provavelmente era uma mulher da macumba. Porque a macumba é uma prática espiritual que nasce no Rio de Janeiro. Depois o nome se torna genérico para qualquer prática afro-brasileira. E depois se torna pejorativo, como algo menor.
como algo que não é adequado. Mas essa macumba é o que existia no Rio de Janeiro. E nessa macumba era a prática que existia, porque a macumba vem do nome de um tamborete, que era tocado durante as reuniões. Então, o tambor que a gente toca hoje, o atabaque, que nós tocamos hoje, é para facilitar a incorporação, para facilitar o transe, e a mesma coisa na macumba. Existiam instrumentos musicais tocados para as pessoas dançarem e facilitar o transe. E daí o nome do instrumento musical passou a se tornar o nome da prática como um todo. Com a prática da... vai na macumba? Eu falava, vai no samba. O samba o que é? Uma música. Você vai no samba? É a mesma coisa. Você vai na macumba? Então o nome macumba se tornou o nome daquilo. Igual candomblé. Candomblé não nasce por candomblé. O nome candomblé, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Quando candomblé quer dizer festa. Ah, você vai na festa? Não vai no candomblé? É a mesma coisa. Então, esses nomes que foram dando nas práticas depois. Igual a macumba. Então, a macumba ela existia no Rio de Janeiro e a macumba era um ritual de transe. É um ritual de catarse. O que é a catarse? É você soltar-se, dançar, beber, fumar, rir, brincar, como se isso fosse o alívio para as dores. Então imagina, no século XIX, um estivador do Porto do Rio de Janeiro, uma prostituta que vendia o seu serviço lá no cais do Porto, as pessoas que não tinham médico, que não tinham nada, que passavam fome, quando iam nesse lugar, o que elas faziam? É o lugar que eu vou me divertir, é o lugar que eu me encontro, que eu posso estar com os meus. Então era algo catártico. Então o transe acontecia, a forma como as pessoas se manifestavam era muito forte. E a isso, então imagina no século XIX, aquela sociedade branca, elitista, vendo um monte de gente preta, pobre, incorporando daquele jeito. Bebendo, fumando, dando risada, brincando, já tira a camisa aos homens, a mulher já levanta a saia. Então imagina a visão que essa elite branca tinha da prática da macumba. Era coisa do capeta, é algo orgiástico. Vamos falar que é a prática de Dionísio, da prática da Europa, de Baco, de Dionísio, de orgia, de putaria. Então esses eram os pensamentos que as pessoas davam à prática da macumba. A família do Zélio ia aonde? Na macumba. Porque era o que existia. Até que certo dia há uma incorporação em Zélio e tudo que nós sabemos, a história toda tal. Mas vejam, essa história que o caboclo vem e fala que eu vou voltar amanhã, vou incorporar e eu vou criar uma nova religião chamada Umbanda. É mentira, porque em 1913, então, 1908 seria essa pretensa manifestação Sete Encruzilhadas. Mas somente em 13 há a manifestação de um ser chamado Orixá Malê. Quando o Orixá Malê se manifesta, Zélio fala, vamos chamar isso que a gente faz de alabanda. Vamos falar que o que a gente faz aqui chama-se alabanda, porque até então, o que era que eles faziam? Espiritismo de mesa. Era o nome que se dava para aquilo, espiritismo de mesa. Mas quando o Orixá Malê se manifesta, vamos dar o nome disso de alabanda. Por que alabanda? Então vamos lá. A palavra Malê, aí os espertão vão escrever Malê assim, ó, tudo bonito, com 2 L's e T no final, como se fosse uma palavra francesa e tudo mais.
Mas a palavra malê vem da língua Iorubá, que se escreve dessa forma. Imalê. Imalê. Imalê é a designação em Iorubá da palavra muçulmano. Então, Imalê, então a Jéssica, ela é muçulmana. Eu falo a Jéssica, se eu falar em Iorubá, Jéssica Ni Malê. Jéssica Ni Imalê. Jéssica é uma muçulmana. Se eu falar em Iorubá, escrevendo a Jéssica, Jéssica Ni que é verbo, Jéssica Ni Imalê. Mário, então, Mi Ni Imalê, quer dizer, eu sou muçulmano. Ok? Então eu uso essa palavra para designar o muçulmano. Então, o próprio Zélio fala, vamos dar para aquilo que a gente fala alabanda, porque o Orixá Malê, ele é muçulmano. Está registrado em vários vídeos, várias fitas que ele foi entrevistado e vai explicando sobre isso. Ele se manifesta e fala que ele é muçulmano. Então, em homenagem, então, vou fazer o alabanda. O alabanda, por que alabanda? Porque é da banda de Alá. É da banda de Alá, porque a banda é o lado, então é do lado de Alá. É a banda de Alá, é o povo de Alá. E isso fica, por algum tempo, como designativo daquela prática que eles faziam. Isso pega? Não, não pega. Precisamos encontrar um outro motivo para chamar isso que a gente faz. E aí vem a própria forma que a Umbanda vai sendo construída. Tem a Umbanda, pratica a Umbanda é cura, o que a gente faz aqui é cura, tudo mais. Então a palavra Umbanda passou a designar isso a partir dos anos 30. Até então a palavra Umbanda não designava a prática, não tinha um nome. A Alabanda não pegou, e aí ficou meio no hiato até que a palavra Umbanda acabou sendo realmente utilizada para designar a prática do Zélio, que vai ser estabelecido realmente como uma prática oficial somente em 1941. Que acontece o que em 41? Acontece o que em 41? Aqui na frente. Que não ouviu o que o Júlio falou. Primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda. Primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda. Olhe bem, primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda. Qual que é o substantivo? O Espiritismo. Qual é o adjetivo? Umbanda. Então o importante não é a Umbanda, o importante é o Espiritismo. Porque é o Espiritismo de Umbanda, é o complemento do Espiritismo. O que importa é o Espiritismo, não a Umbanda. Neste congresso se estabelece a doutrina para a Umbanda. E qual a doutrina que é? Doutrina espírita. São os livros espíritas. Começa-se a criar inúmeras teorias sobre a Umbanda. Ela nasceu em Mu, uma terra lendária. De Mu foi para Lemúria, uma outra terra lendária. De Lemúria viria para Atlântida, outra terra lendária. De Atlântida, ela entrou na África e o preto, pela sua perversidade, corrompeu a Umbanda. E aí a Umbanda vem para o Brasil, porque a missão do Brasil é consertar a Umbanda, tirando dela todos os aspectos pretos. Isso está escrito, né? O Mário falando, se você pegar os anais, está registrado, isso, vai na internet e pega lá, está lá.
Primeiro Congresso Espiritismo de Umbanda, você vai ver as atas, os trabalhos apresentados no Congresso, e você vai ler isso. Que a Umbanda foi corrompida pelo preto. O preto desgraçado corrompeu a Umbanda de luz. E o Brasil, qual que era a missão do brasileiro, do Brasil? Consertar a Umbanda. Era a missão do Brasil, isso está escrito lá, a missão do Brasil é arrumar a Umbanda, é consertar, tirando dela o fetichismo dos negros. Então toda a prática da macumba que existia, da catarse, do atabaque, da bebida, do fumo, da alegria, eu vou retirar tudo isso e vou fazer um ritual pelado, sem nada. Pelado quer dizer, não de sem roupa, sem nada. Ninguém vai ouvir para ritual, não. Sem nada que trouxesse uma lembrança do povo preto. Nada. Então eu proíbo o atabaque, proíbo o uso de fumo, proíbo a bebida alcoólica. Eu vou higienizando a prática para torná-la espírita. Porque se a doutrina que eu vou utilizar para a Umbanda é a doutrina espírita, então eu tenho que fazer a higienização completa dessa Umbanda, porque a missão do Brasil é consertar a Umbanda. E aí começa realmente a existir isso. Muitos umbandistas, nessa época, anos 30, eram membros de sociedades iniciáticas e esotéricas. Eram membros da maçonaria, eram membros da ordens martinistas, eram membros da sociedade teosófica e foram trazendo esses conceitos europeus para dentro da Umbanda. Um exemplo muito claro de entender isso é a merda do orixá de cabeça. Não existe orixá de cabeça, isso não existe, não há, esqueçam isso. Mas se criou essa configuração por quê? Eu sou de Leão, meu planeta é Marte, meu orixá é Ogum. Porque essa cultura europeia, ocidental, foi colocada na Umbanda como a sua doutrina. Os livros espíritas e os livros de uma senhora chamada Helena Petrovna Blavatsky, que criou a sociedade teosófica. E fala de raças, da raça vermelha, da raça branca, da raça amarela, fala que a raça preta é uma desgraça mesmo, que ela precisa ser melhorada até se tornar branca, porque a raça branca é o que vai mandar na humanidade, e isso está na sociedade teosófica. Estão nos livros de Blavatsky. Não é o Mário falando, é o Mário dizendo o que está no livro. E tudo isso entra na Umbanda. Eu não vou falar de Ori, não vou falar de Egbe-Orum, não vou falar de Baculo, vou falar de signo astrológico. Eu vou falar de Cabalá. Cabala, olha que... Nossa, Cabala. Aí fica um babando, Cabala. Não vou falar de Merindin Logum. Vou falar de Cabala. Porque eu preciso tirar toda a questão africana dessa prática. Eu tenho que colocar coisas da Europa, coisas de branco. Porque se é de preto, não presta. Racismo puro. Isso continua até hoje em todos os terreiros que você vai. Quando você encontra aquele monte de santo no congá. Quando você encontra fazendo a palavra dos livros espíritas antes da sessão de Umbanda. Quando você reza a prece de Caritas antes da macumba. Reza Pai Nosso, Ave Maria. Eu não sou contra a pessoa que é macumbeiro ser católico. Cada um escolhe aquilo que quiser. Mas cada um no seu quadrado. Eu sou muçulmano. Imagina se eu começo aqui a prática com o Al-Fatiha. Vamos agora fazer o Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Beleza, para mim isso é maravilhoso, para a Jéssica é maravilhoso. Para vocês? É a mesma coisa, cada coisa no seu lugar. Eu vou invocar o orixá, vou invocar os ancestrais, vou invocar aquilo que eu vou trabalhar no meu terreiro. É isso, os ancestrais que pertencem a mim, ou que eu pertenço a eles, melhor dizendo. Então tudo isso foi sendo tirado e substituído, e foi sendo um abandono sistemático de qualquer lembrança africana. Você vai encontrar a Iemanjá branca, você vai encontrar aquele ponto famoso dos Tincoãs que fala Iansã mãe virgem dos cabelos loiros. É um ponto dos anos 70, cantada pela banda Tincoãs, uma banda formada de pretos macumbeiros, que cantam essa música. Porque Iansã é Santa Bárbara, aquela loira. Olha o apagamento sistemático. Iansã era virgem, cacete. Ela casou com Ogum, abandonou Ogum, foi morar com Xangô, teve vários filhos. Como é que ela é virgem? Como é que ela é loira? Se ela é da Nigéria, é uma Iorubá. Mas isso foi sendo construído e as pessoas não se dão conta. Eu estou falando sobre isso para que nós nos conscientizamos. Não é o mês da consciência negra? Então precisamos ter consciência do que aconteceu. Nós somos um produto, a Umbanda é um produto do racismo estrutural estampado, que vai só começar a ser mudado nos anos 50 com uma figura fulcral chamado Tancredo. Tancredo da Silva Pinto, que é o cara que vai falar, chega, para. Se o terreiro não toca tabaco e não fuma charuto, se não faz matança de animal, isso não é Umbanda. Causa um rebuliço. Mete o pau nele, fala que ele está querendo atrasar de novo a Umbanda, que a Umbanda na mão dele vai voltar para o fetichismo africano. Tem um monte de briga nos jornais entre Lourenço Velho, ele, Mata e Silva, que também vai por essa ideia. Mata e Silva, da Umbanda esotérica, ele bebe da fonte, especificamente da teosófica, e de um livro chamado Arqueômetro, que é um livro de um ocultista chamado Saint-Yves d'Alveidre, que é um ocultista europeu francês, que escreve chamado Arqueômetro. Ele pega o arqueômetro e mete na Umbanda, com um astrólogo, com signos astrológicos, com planeta, e assim vai. Porque eu não posso falar de Oxupá. Oxupá é a lua em Yorubá. Não vou poder falar de Orum, que é o sol em Yorubá. Não, eu tenho que falar de Marte, de Vênus. Porque o seu Marte está na casa 3, isso vai dizer que você é de Xangô. Caralho! E isso acontece. O jogo de búzios, o Merendim Logum, a prática oracular, ela é substituída pela palavra do Pai de Santo, ou do guia da casa. Olha, o seu orixá é tal. Que meu orixá, que porra que é essa? Sendo que o povo Yorubá é um povo que eu falei, 35 milhões hoje, no século 21. Imagina no século XIX quantos Yorubás existiam. Então era um povo pequeno, que cultuava o orixá. Assim como há outros grupos pequenos na África até hoje que cultuam outras divindades, que a gente nem sabe quais são, que a gente não tem acesso a essa prática. Aí vem com a história que todo mundo tem orixá. Que porra que é essa? E os inquis do povo Bantu, ninguém tem inquis também então? E os Wodum do povo do Benin, ninguém tem inquis, só tem orixá? Por que isso acontece?
Porque vem um escritor branco chamado Nina Rodrigues, um médico que vai falar sobre isso. Por favor, ou senta aqui ou pode falar, por favor. Um médico que vai falar sobre isso, que os Yorubá são superiores às demais etnias. E isso vai se repetindo por Roger Bastide e outros acadêmicos que vão falando sobre isso até chegar no que nós chegamos hoje. Que o orixá é superior, ninguém fala de Vodun, ninguém fala de Inquice, azar dessas pessoas que cultuam isso. Que o que importa é o orixá. E todo mundo quer saber, quando vai jogar búzios comigo, babá, qual que é o meu orixá de cabeça? Qual que é o meu orixá ancestral? Qual que é o meu juntó? Eu falo, gente, isso não tem isso. Isso não existe. Mas babá, por que o senhor fala isso todo? Até o Júlio falou para mim assim, babá, a pessoa ouve o senhor falando que não tem orixá de cabeça, mas ela clica lá no YouTube, no vídeo subsequente de qualquer autor que vai falar como descobrir o seu orixá de cabeça. Descubra o seu orixá ancestral. Descubra o seu orixá juntó. Descubra o cacete a quatro. Aprenda a cultuar o seu orixá de cabeça. Mas o senhor falou, então, eu vou continuar falando isso e acabou. Porque orixá, para Yorubá, tem um sentido. Como o Yorubá enxerga o orixá? Dependendo de cada família que cultua o orixá, ele pode ser um ancestral daquela família, por isso eu cultuo aquele orixá. Ele pode ser um herói civilizador daquela comunidade que cultua aquele herói ou aquela heroína, em razão da sua importância para a comunidade, ou uma questão espiritual mesmo que envolva o seu nascimento e a consulta oracular, para saber se essa pessoa precisa ou não se iniciar para o orixá. Porque você pode se iniciar para o orixá pela questão do clã, pelo casamento entre clãs, pelo Odu de nascimento, que o Odu de nascimento ele é sacado exclusivamente no nascimento da criança, no terceiro dia da criança. Só. Não tem no quarto dia, no segundo dia, no sexto dia. Algumas tribos, alguns grupos de Yorubás falam que é terceiro ou quinto, mas a maioria faz é terceiro dia. No terceiro dia, a pessoa faz a consulta com a criança lá, vai com os pais para consultar. A quarta forma é depois da iniciação de Ifá. A pessoa se inicia em Ifá, depois da iniciação de Ifá, vai sacar o Odu de iniciação em Ifá. Esse Odu vai falar se a pessoa precisa se iniciar para mais algum orixá. A quinta forma é porque a pessoa precisa. Então a pessoa tem um problema na vida dela e a recomendação é que se inicie para orixá para arrumar a vida dela. E a sexta é porque eu quero. Simples. Por exemplo, eu iniciei pessoas aqui no nosso terreiro para Ogum. Todo mundo é de Ogum? Não. Eu queria iniciar para Ogum. A recomendação houve no jogo, olha, recomenda que você faça, que vai ser bom para você, mas é porque o meu pai é Ogum, meu orixá de cabeça é Ogum, não, porque recomendou, porque você precisa do axé de Ogum na sua vida. Simples. E assim vai. Então, esse entendimento que o Yorubá tem sobre a sua própria religiosidade, a própria prática. Aí vem o branco ocidental brasileiro, fala, não, é um orixá de cabeça. Esse conceito para o Yorubá não existe, porque o orixá ele é muito mais do que isso. Ele faz parte do meu dia a dia, ele está comigo. Eu faço culto ao orixá
e a diferença como nós enxergamos. Eu estou lá, batendo papo, vamos fazer oferta para algum agora? Vamos, cava um buraco aqui. Pega lá, não sei o quê, e começa a fazer, acabou. Não vou tomar banho de ervas, eu não vou fazer restrição, não vou transar, nada disso. Porque é parte da minha vida. O culto ao orixá faz parte da minha vida. Porque para o africano não tem a separação sagrado e profano. Tudo é sagrado. É o tempo inteiro todo mundo sagrado. Ah, preciso fazer coisa para Oxum. Ó, tem um riacho ali, vamos ali. Pega a comida, põe no riacho, reza para Oxum, acabou. Está feito. Isso eu vivi na Nigéria. Porque faz parte. O meu babá estava comendo. A esposa trouxe para ele comer. Eu comia junto com ele no almoço, o jantar, eu jantava junto com ele no quarto de Ifá. Aí ele comia num potinho, ele pegou essa colher, fiou na comida e jogou assim em cima de Exu e jogou em cima de Ami. A comida que ele estava comendo. Colocou assim, do lado. Ficava Exu, Yame Oxorongá, Ifá, Ibede, tudo assim, um santuário no quarto de Ifá dele. Ele pegava a comida e colocava em cima, assim. Eu falei assim, babá, o que você está fazendo? Ué, dividindo o meu alimento com meus orixás, com Exu. Que é o mais importante, é dividir a minha comida, o que eu me alimento com eles. Porque eles são da minha família, fazem parte da minha vida. Então é esse pensamento que nós temos que começar a aprender a desenvolver na nossa prática diária como macumbeiros. O respeito, ele vem dessa consciência. Por isso que eu falo, mês da consciência. Nós temos que ter consciência da importância disso tudo para a gente. A importância da nossa prática é para que nós entendamos para que ela serve, para que ela existe. Não é para poder aprender a fazer magia, para fazer amarração. Isso acontece. Mas não é eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser melhor, para ter uma saúde melhor, para ter uma vida melhor, para poder aprender a conviver em comunidade, em respeitar o próximo, respeitar as pessoas. Tudo isso faz parte de uma vida de terreiro, da pessoa que vem na assistência para assistir uma palestra, para assistir um trabalho, ela vem aqui buscando o conforto dela, e é isso que o terreiro tem que dar para as pessoas. Então, nós temos que ter consciência daquilo que da nossa história. Se você não compreende tudo isso daqui, que é a nossa história do povo brasileiro, não é uma história só da Umbanda, é a história nossa, escravização, o apagamento histórico dos escravizados, a queima de documentos, isso é do Brasil. E é nisso que se baseia todo o nosso trabalho, inclusive nesse terreiro. Eu encerro por aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma observação? Obrigado. Vamos preparar para a gira.